Em seguida, versículo 13 ao versículo 16. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu quero tribudar a Deus louvores pelo privilégio de ter sido escolhido primeiro por Deus, em seguida pela jovem vida eterna, pela oportunidade, pelo privilégio de ser canal de Deus nesta noite. Parabenizo também os jovens. A gente encontra. Pelo aniversário de vocês, os São José estão comparecendo cada um de vocês em nome de Jesus. Também ao grupo resplandecer. Eu conheço alguns de vocês, na época que eu era de lá. Não sei se algumas eram bem menor e outras foram acrescentadas ali na Nova Esperança. Eu sou feliz por ter feito parte daquela igreja, por ter uma base batista, uma estrutura que o Senhor nos edificou naquele lugar. Também louvo a Deus pela vida do meu pastor, por todos os obreiros, pela minha mãe, por todos que vieram nesta noite ouvir a palavra de Deus, fazer parte, glória a Deus, ao Felipe, Deus te abençoe em nome de Jesus, a todos que nos possam abençoar poderosamente. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a iniquidade, a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Por isso eu aceito em nome de Jesus. Ouvimos a palavra de Deus. É louvável o tema desta noite, o tema que foi escolhido para ser o direcionamento de todos os acontecimentos deste culto. Os hinos, se vocês prestaram atenção, todos eles falam do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo. E hoje pela manhã eu parabenizava a vida eterna pela urgente necessidade que tem a igreja contemporânea de voltar à cruz. A extrema necessidade que temos de entender a cruz, de entender o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, quando mesmo escreveu à igreja de Éfeso, ele estava preso em Roma. E ele soube que após a sua prisão, a igreja tinha ficado triste, desanimada, porque elas não conseguiam entender porque Paulo estava preso, o seu pastor, o seu apóstolo, e o coração dos irmãos se entristeceu. E foi necessário que Paulo enviasse uma carta para consolar os irmãos, dizendo à igreja que a sua prisão não era motivo de tristeza, a sua prisão não era motivo de desânimo,
mas que a sua prisão fosse motivo de alegria para os irmãos, porque Paulo estava alegre em estar preso, porque o mesmo estava sendo perseguido pelo nome de Cristo, pelo nome do Evangelho. E a carta aos Efésios é uma das cartas que Paulo, assim como a carta aos Romanos, tenta trazer a clareza do ministério da salvação. E Paulo começa a carta nos trazendo algumas informações no capítulo de número 1, mostrando as bênçãos de Deus através de Cristo e apresentando Cristo como autor da nossa redenção e dizendo que o mesmo também é o cabeça da igreja. E no capítulo 2, Paulo começa a mostrar a realidade humana. Paulo começa a abrir a revelação da salvação de Deus para os homens. E ele começa de início no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo começa a descrever quem é o homem. Paulo começa a mostrar a natureza do homem. Paulo começa a apresentar o estado do homem. E algumas coisas que eu quero destacar nesta noite, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo diz de início que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Todo homem sem Deus, todo homem sem Cristo, todo homem que não está dentro do plano, dentro do projeto de Deus, Paulo está dizendo que ele está morto em suas ofensas e pecados. O homem sem Cristo não tem vida. O homem sem Deus não tem vida em si próprio, ele não consegue produzir uma vida dele mesmo. Paulo diz: olha, o homem ele está morto em suas ofensas e em seus pecados. Se você pegar alguém que ainda não confessou a Cristo como Salvador, que ainda não foi alcançado pela sua graça, ele não vai conseguir entender o Evangelho de Cristo, ele não vai conseguir assimilar o Evangelho porque os seus ouvidos estão tampados,
amor. Ah, isso é maravilhoso. Dá para você ter essa compreensão? Dá para você entender isso nesta noite? Que nós somos frutos da misericórdia de Deus. Ah, mas eu prego tão bem misericórdia de Deus. Ah, mas eu ministro tão bem misericórdia de Deus. Ah, mas a minha voz é tão forte, tão talentosa. Misericórdia de Deus. Só me Davi disse: se não fosse a misericórdia do Senhor. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor. Só me chegou domingo dizendo que ela se renova todo dia. Pode estar dizendo: Deus é riquíssimo em misericórdia. O versículo 1 ao versículo 3 falou isso, mas não serve para nada, absolutamente para nada. E no versículo 4 ele diz: mas Deus é misericordioso. Achando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre aspas, pela graça sois salvos. Paulo está dizendo: aí não há mérito em você. Paulo está dizendo: não há forças em você. Paulo está dizendo: não há inteligência em você. Paulo está dizendo: você não consegue ir sozinho. Pela graça sois salvos. Paulo continua dizendo no capítulo 2 que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que privilégio. Homem que não era nada, andava segundo o curso deste mundo, vivia nos seus pecados e nos seus delitos, cumprindo tudo o que via no seu coração, no seu desejo da carne. E agora Paulo disse: Cristo pelo seu favor nos salvou. E mais, nos fez assentar em lugares celestiais. Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz: olha, pela graça sois salvos, por meio da fé. E até a fé não vem de vós, é dom de Deus. Você entende que Deus é o que projeta o salvar do homem? Você está entendendo que é Deus que projeta a redenção do homem? Paulo está dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí Paulo diz: não vem do homem para que ele não se glorie, não vem das obras para que ele não se glorie. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois que você tiver feito tudo, é considerado servo inútil. Isaías diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Na sua totalidade, Paulo está dizendo: olha, você é totalmente dependente da graça e do favor de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo começa a descrever o capítulo 2 e ele começa a mostrar que existia uma separação entre judeus e gentios. Ninguém podia se aproximar, ninguém podia entrar no templo, a não ser os gentios que eram separados por Deus. Aí diz assim: pela cruz, Cristo reconciliou ambos. Ele está dizendo que pela cruz de Cristo veio o sacrifício. Judeus e gentios fazem parte agora do mesmo povo. Sabe o que é
Eu sou o único que pode te ligar a Deus. Eu sou o único que pode pegar você que está preso nos seus pecados e juntar novamente com Deus, que com muito amor nos amou. E eu concluo a maior declaração bíblica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amigo Cristo, Ele quer te salvar nesta noite. Cristo trouxe aqui porque Ele quer te aproximar com Deus. Ele quer pegar você que está longe e trazer para perto. Ele acha tão rica a oportunidade. Eu quero convidar você a vir aqui à frente desta noite. Você que entende que precisa de Deus. Você que entende que está afastado de Deus. Você que entende que necessita de um Salvador porque você é pecador, miserável e está condenado ao inferno. Cristo te chama nesta noite. Ele quer salvar a tua vida. Aonde